muito nesse ano começando ainda. E o subtema de hoje está relacionado com um texto que se encontra na carta de Paulo, em que ele fala sobre que aquilo que nós plantamos, mais dia, menos dia, no tempo certo, nós colheremos. E há uma história interessante desse homem que era conhecido por ser um fazendeiro. Mas ele não era um fazendeiro comum. Ele era um fazendeiro mau. Ele era um homem que não tratava bem os seus funcionários, ele não tratava bem a esposa, não tratava bem os filhos, ninguém. Ele era grosso, ele era uma lixa em pessoa. E por essa razão, quando ele precisava de novos funcionários, trabalhadores braçais, quase ninguém queria trabalhar com ele. A compensação financeira não era suficiente pelas situações que ele causava. Mas até que um dia apareceu um homem disposto a trabalhar para ele. E o serviço era simples. O homem deveria entrar num depósito, apanhar algumas sementes e plantar na fazenda. E o homem entrou naquele depósito e viu que lá ele tinha armazenado vários tipos de semente. Ele tinha cevada, ele tinha grãos de milho e soja. E ele foi contratado, esse funcionário, para plantar cevada. Mas ao invés de pegar as sementes de cevada, ele pegou milho e saiu pela plantação plantando aquilo. Passaram-se semanas, o dono da fazenda foi supervisionar o trabalho, e enquanto ele rodava pela fazenda, ele percebeu que não era cevada que estava nascendo. Ficou furioso. Chamou o funcionário lá no escritório da grande casa da fazenda e disse: eu contratei você para trabalhar na minha fazenda e plantar cevada, mas isso que está nascendo não é cevada, rapaz. Disse: é estranho, né? Como assim estranho? Falei: não, é porque eu pensei que eu podia plantar qualquer coisa que ia nascer cevada. Ele falou: você está louco? Você perdeu o juízo? De onde é que você tirou essa ideia de que você pode plantar qualquer coisa que vai nascer cevada? Aí aquele trabalhador disse: para ser sincero, eu tirei a ideia do senhor mesmo. Como de mim? Ele falou: do senhor. Porque o senhor tem plantado só sementes ruins. O senhor não trata bem a sua mulher, não trata bem os seus filhos, não trata bem nenhum dos seus trabalhadores, mas o senhor continua esperando que, apesar de plantar sementes ruins, coisas boas vão nascer. Essa, queridos, é a lei universal, geral, que transpõe culturas. Que aquilo que se planta, eventualmente, no devido tempo, se colhe, para o bem ou para o mal. E apesar dessa ser uma afirmação geral, a Bíblia reafirma essa realidade. Eu quero citar alguns textos onde encontramos essa afirmação. E sem querer ser rabugento, queria pedir para encostar a porta, por favor. Obrigado. Ninguém sai daqui até eu terminar, por isso. Provérbios capítulo 11, versículo 18 diz assim: o ímpio recebe salário, mas quem semeia retidão colhe vida eterna. Planta retidão, colhe vida e honra. Lucas capítulo 6, versículo 38 diz assim, Jesus falando: dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de volta. Jesus dizendo: o que você faz, o que você planta, eventualmente volta para você, você colhe aquilo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, Paulo diz assim, falando sobre a generosidade, a contribuição: lembre-se disso, quem semeia pouco, também colherá pouco.
quem semeia com fartura, também colherá fartamente. E o texto que nós vamos meditar nessa noite se encontra na carta de Paulo, capítulo 6, de Gálatas, versículos 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. É curioso que Paulo tenha colocado essa citação dessa lei geral de semeadura, de plantar e de colher, nessa carta aos Gálatas. Eu te digo por quê. Essa carta é datada de provavelmente o ano 48 depois de Cristo. É uma das primeiras cartas inspiradas do Novo Testamento. Mas o que é curioso sobre essa carta é que ela foi produzida sob inspiração do Espírito Santo para refutar falsos mestres que tinham entrado na igreja da Galácia. O nome Galácia deve-se ao fato de que hoje o que é a moderna Turquia era uma região de pessoas que migraram de muitos lugares. Povos tribais estavam ali, principalmente celtas. E o nome celta, com o passar dos anos, na língua grega, acabou sendo chamado de Gálatas. Naquele lugar que eles receberam o evangelho, religiosos, missionários itinerantes, saíram provavelmente de Jerusalém e foram naquela região e passaram a dizer àquelas pessoas o seguinte: você já colocou a sua fé em Jesus como seu Salvador? Isso é bom, mas não é o suficiente. Eles diziam: você já crê em Jesus como seu Salvador? Isso é bom, mas não é o suficiente. Você precisa ainda guardar, observar a lei de Moisés. E o rigor da lei que eles exigiam era o seguinte: os homens inclusive deveriam ser submetidos à circuncisão, que seria um procedimento hoje semelhante à cirurgia de fimose, retirada da pele da glande que cobre o pênis. Olha que situação estavam os membros da igreja da Galácia. E o apóstolo Paulo, que outrora tinha sido um líder religioso radical, que tinha ensinado todas essas coisas, quando ele recebeu a notícia de que aquela igreja estava infiltrada por esses falsos mestres, dizendo que Jesus não era suficiente, que eles precisavam ainda da lei de Moisés, inclusive da circuncisão, Paulo escreve essa carta. E sinceramente, é uma carta bastante dura, porque você não encontra na carta aos Gálatas nenhum elogio àquela comunidade. Até a igreja de Corinto, que era uma igreja carnal, recebeu elogio. Os Gálatas, nenhum elogio. Uma carta dura. E Paulo estrutura essa carta em 3 partes simples. A primeira, ele dá uma explicação biográfica. Ele conta como ele, Paulo, veio a conhecer Jesus, o Cristo, o Messias Salvador. E como Cristo o fez um apóstolo, um enviado da mensagem do Evangelho. Então Paulo tem essa convicção de que nem mesmo um anjo descendo do céu, nem um apóstolo e nem ele mesmo teriam o direito de alterar a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Paulo chega a dizer: se alguém alterar, como diria minha avó, se alguém bulir nessa mensagem, seja anátema, seja amaldiçoado. É inaceitável que alguém altere a mensagem generosa da graça salvadora de Jesus. Paulo foi muito duro nessa explicação biográfica. Na segunda parte da carta, Paulo então faz uma exposição. Como um ex-rabino, ele combina conceitos teológicos do Antigo Testamento, de textos bíblicos, com a realidade do Novo Testamento, da justificação pela fé. Quando você crê em Jesus, quando você coloca a sua fé em Jesus, Deus te declara justo diante dele. Não é maravilhoso isso? É ou não é maravilhoso isso? É maravilhoso. Não é pelas suas obras, mas é pela graça de Cristo. E então Paulo nos leva à terceira parte da carta, que é essa que nós estamos considerando, que é a exortação. Se eu creio nisso, agora o que eu devo fazer a respeito disso?
E nesse capítulo 6, Paulo vai nos dar um contraste entre aqueles que são religiosos e que seguem apenas a mecânica, o rigor e a regra, e outros que creem em Jesus e que recebem o Espírito de Jesus e são guiados por um relacionamento. Veja como Paulo coloca isso no capítulo 6, no versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais. Vou parar aqui. Paulo agora diz que dentro daquela comunidade, não eram apenas pessoas que seguiam formas, regras, leis, mas pessoas que tinham um relacionamento com Deus. E Paulo diz, vocês que têm esse relacionamento com Deus, vocês são pessoas espirituais. Uma palavra curiosa na língua grega, pneumáticos. Pneumático é aquele que tem o vento do Espírito. Aqueles que têm a natureza do Espírito. E por essa razão, eles têm a capacidade de se elevarem nas situações difíceis e se comportarem de uma maneira diferente. Você já viu um balão, uma bexiga com gás hélio dentro? O gás hélio, como ele é mais leve que o ar atmosférico, quando você coloca ele ali dentro, o que acontece com o balão? Ele sobe. Agora, de vez em quando, alguém numa festa de aniversário pega um balão que não tem gás hélio, bota um durex, uma fita adesiva em cima e cola o balão no teto. Já viram isso? Cola na parede. Dá a impressão que ele está flutuando. Mas aí se der uma ventania boa, aquele balão, ó, cai. Porque a natureza dele não foi alterada. Quando nós cremos em Jesus, pela fé, Deus nos dá essa graça de nos enviar do seu próprio Espírito Santo. Ele coloca em nós uma nova natureza. E nós temos a capacidade de nos elevarmos às situações difíceis, às pessoas difíceis que nós encontramos pelo caminho. E é por isso que Paulo, então, vai mostrar quais são as características dessas pessoas que são espirituais. A primeira delas é que a restauração é feita com mansidão. Paulo diz, se alguém for apanhado no flagrante, num pecado, vocês que são espirituais, restaurem. A palavra restaurar é como um braço que quebrou, e você engessa aquele braço, e então com o tempo ele sara. E o lugar, inclusive, que quebrou, pode se tornar mais forte do que era antes. Eles, vocês façam isso, vocês que são espirituais, que têm o Espírito de Deus na vida de vocês. Mas veja como ele diz que a restauração deve acontecer com mansidão. Os gregos costumavam dizer que mansidão é um ponto de equilíbrio entre a ira excessiva e a incapacidade de irar-se. Porque tem gente que não tem a capacidade de se irar. Mansidão é esse equilíbrio entre ser firme quando alguém erra, porque precisa ser tratado com firmeza, mas sem dar piti do outro lado. Sem perder o autocontrole, ou melhor, o domínio próprio, o controle do alto. Paulo diz, vocês que são espirituais, vocês são diferentes daqueles religiosos. Por quê? Nós sabemos da história da Bíblia que aqueles religiosos em nome da regra, em nome da lei, sem nenhum interesse nas pessoas, eles não tratavam assim o pecador, alguém que fosse apanhado num flagrante deslize. Lembram da história que está em João, capítulo 8? Uma mulher que foi pega em flagrante adultério? O que os religiosos daqueles dias fizeram? Esse tipo aqui, judaizante, o que eles fizeram? Meus queridos, eles arrastaram aquela mulher pela cidade, e desejavam que ela fosse o quê? Apedrejada. Nós estamos falando de gente religiosa, desejando que aquela mulher fosse apedrejada, porque para eles a regra estava acima do relacionamento. Porque a mecânica estava acima do relacionamento com as pessoas.
religiosidade pura e fria. Eu temo que algumas vezes, não aqui na cidade de Suzano, mas em alguns lugares acontece, gente que aprecia mais as regras do que os relacionamentos. Eu trabalhei com um pastor, eu era pastor auxiliar dele. E alguns domingos eu ia almoçar na casa dele. E várias vezes esse pastor, ele reclamava comigo. Porque a esposa dele, a casa, era daquele chão de vermelhão. Lembram do chão de vermelhão? E ela passava um esfregão naquilo lá para ficar igual um espelho. Mas ela tinha uma regra. Ele dizia assim: Leandro, eu não posso entrar nessa casa nem com meu chinelinho. Eles tinham brigas terríveis. Porque a regra era mais importante que o relacionamento. Os religiosos eram assim. E há pais que se afastam de seus filhos, porque ao invés de pensarem que o regramento é para ganhar o filho, eles criam regras duras que afastam cada vez mais os seus filhos. O apóstolo Paulo foi vítima disso também em Atos capítulo 21, versículos 27 a 31. Paulo, diz Lucas lá no livro de Atos, que quando Paulo estava no templo em Jerusalém, ele foi acusado de ter profanado o templo porque levou os gregos para dentro do templo. Não era verdade. Era uma mentira, era apenas uma aparência. Mas gente que é assim, hipócrita, farisaica, carnal, que quer apenas manter a aparência e não a realidade da presença de Cristo, ele não precisa de um fato. Ele precisa apenas de uma aparência para tentar destruir o outro. E foi o que eles fizeram. Eles desejaram matar o apóstolo Paulo. E nem verdade era. Eu tive um amigo, faz muitos anos isso, afinal de contas minha quilometragem no ministério está bem alta já. Que ele fazia parte de uma igreja. Essa igreja era extremamente legalista e rigorosa. As pessoas eram disciplinadas, excluídas por coisas pequenas. Esse homem trabalhava fazendo entrega, se eu não me engano, de pães, em bares, em restaurantes, em mercadinhos. E um dia ele estava lá fazendo a entrega dele, ele tinha uma caneta, dessa cor assim da minha, que ele tirava o pedido, ele fazia a conta, e enquanto ele estava ali fechando um pedido, foi apanhar um pacote de pão, ele pegou aquela caneta e ó, enquanto ele está fazendo isso, passa um ônibus. Dentro do ônibus está um irmão da igreja. Não passou muitos dias e ele foi chamado lá na reunião do conselho da igreja, porque disseram que ele era só uma aparência. Mas por causa daquilo, aquele homem passou por um constrangimento enorme. Então, se você acha que ser crente hoje é complicado, imagine há 30 anos atrás como é que era o negócio. Como nós lidamos com isso? Se nós somos pessoas que têm o Espírito, e fique comigo por favor que nós vamos chegar lá no plantar e colher. Se nós somos pessoas que temos o Espírito de Cristo, a mansidão é o nosso ponto de equilíbrio. Nós corrigimos aqueles que caem em falta, sejam membros da nossa família, ou da nossa igreja, ou do nosso trabalho. Mas nós fazemos com um espírito de amor e domínio próprio. Segundo Paulo diz assim, capítulo 6, versículo 2, que é preciso que exista cooperação na solução. Paulo diz que nós devemos ajudar uns aos outros a carregar as nossas cargas. Mas que cada um é responsável por carregar o seu próprio fardo. Em outras palavras, existem situações na sua vida e na minha que precisamos da ajuda um do outro. E devemos oferecer ajuda um do outro. Ajudar a carregar esse fardo. E assim como em português, na língua grega são duas palavras distintas. Uma é como se fosse uma mochila, que a pessoa precisa de uma ajuda. E a outra é como se fosse um fardo grande. Mas cada um tem a sua responsabilidade. Ou seja, ajudar o outro não é assumir a vida do outro. Mas também não é dizer não, quando a pessoa precisa da nossa ajuda. Faz sentido? Então existem responsabilidades que cada um de nós tem, que não é dividida com o outro. Nós temos que resolvê-las. Mas há outras situações nas nossas vidas que devemos ajudar um ao outro. Paulo está dizendo o seguinte: quem tem o Espírito deve fazer parte da solução e não do problema. Quando você chega num lugar, quando você chega de volta do trabalho em casa, você tem que ser parte da solução. Quando você está em igreja, você deve ser parte da solução.
Na sua vizinhança, você deve ser parte da solução e não causador do problema. Porque os religiosos, farisaicos, judaizantes, que Paulo denuncia, faziam o contrário. Olha o que disse Jesus em Mateus capítulo 23, no versículo 4. Falando dos religiosos, em Mateus 23, 4, Jesus diz assim: eles amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para movê-los. É claro, hoje em dia, espero, ninguém joga pedra um no outro, ou tenta matar no final do culto, espero. Mas nós matamos às vezes com as nossas palavras, com as críticas, com a nossa maneira displicente e dura de tratar o outro. Nós precisamos fazer parte da solução. E então Paulo nos leva a um terceiro exemplo contrastante, que é a contribuição de gratidão. E no versículo de 6 a 10, Paulo diz algo muito interessante que pastores às vezes têm dificuldade de lidar com essa passagem. Porque ele diz assim, olha, que nós deveríamos fazer, está comigo aí, diga amém, que nós deveríamos fazer participantes de tudo que nós temos de bom, aqueles que nos instruem na palavra. E o problema desse texto é que ele pode ser um texto usado como um abuso. O malandrão usa um texto desse para tirar vantagem da boa fé das pessoas. Mas segundo, esse texto pode ser negligenciado. Porque o que o texto ensina em essência é que nós devemos ser gratos àqueles que nos instruem, começando por aqueles que nos instruem espiritualmente. Veja só, quem não é grato àqueles que oferecem a instrução na vida, não serão gratos por ninguém. Por exemplo, nós temos nossos pais, foram os primeiros a nos instruir, mas existem filhos que são ingratos. Nós tivemos nossos professores que nos instruíram, mas existem alunos que são ingratos. Nós tivemos um primeiro patrão ou um líder de equipe que nos ensinou a nossa carreira, mas tem gente que é ingrato. Quem não é grato àquele que o instrui não será grato por ninguém. Então esse ensinamento de Paulo é que nós, se temos o Espírito de Cristo, devemos manter uma atitude de gratidão. Meu pai foi um alcoólatra, mas meu pai, eu sou grato, ele me ensinou honestidade. Minha mãe acordava 4h30, 5 da manhã para nos sustentar. Eu sou grato pela minha mãe. Eu sou grato pela minha avó, Dona Augusta, uma mulher quase que analfabeta, mas que nos ensinou a importância do trabalho. Eu sou grato. Eu sou grato às pessoas que me ensinaram o Evangelho, ao meu primeiro professor de escola bíblica dominical. Eu sou grato à pessoa que me ensinou o meu primeiro trabalho. Mas, meus queridos, essa sociedade nos ensina a doutrina da ingratidão. E Paulo nos convida. Sejamos gratos. Vamos ser gratos àqueles que nos instruem. Eu, quando, no início do meu ministério, fui convidado para pregar numa igreja. Era uma igreja que ficava numa área bem distante da cidade. E claro, um período muito difícil. Apanhei um ônibus e fui até aquela igreja para pregar. Eu só tinha dinheiro da passagem para ir. E fui. Quando terminou o culto, eu pensei, puxa, imagino que eles vão me dar uma força para poder pegar o ônibus e voltar para minha casa. As pessoas indo embora, as luzes sendo apagadas, e era longe. Então eu fui até o pastor, falei, pastor, desculpe, eu estou até meio constrangido, mas será que podem me ajudar com o ônibus, porque eu preciso voltar para casa, a igreja é longe. Ele disse, sim, procura o tesoureiro, aquele lá é o tesoureiro. Fui até o tesoureiro, expliquei de novo. O tesoureiro disse, vem comigo aqui no escritório. Fui até o escritório, contei a história de novo. O tesoureiro perguntou, quanto que é o ônibus? Eu não me lembro quanto era, faz muitos anos. Eu sei que uma moeda dava para pagar o ônibus. Ele falou, então, aqui está. Uma moeda para pagar o ônibus. Nós somos chamados, meus queridos, para sermos gente generosa. Nós somos chamados para oferecermos gratidão generosa.
especialmente as pessoas que nos instruem. Seja generoso, seja conhecido pela generosidade, porque os fariseus religiosos de Jerusalém, eles eram tão muquirana, tão mão de vaca, que eles inventaram uma maneira de fazer uma consagração do que tinham. Eles chamavam de corbã. Sabe para quê? Para não ajudar os próprios pais. Quando os pais precisavam de ajuda, eles diziam: eu queria até ajudar, mas isso aqui está consagrado a Deus. É corbã, ingrato. Paulo nos convida à vida de gratidão. Então, qual é o encorajamento de Paulo nesse contexto? Porque veja você, uma pergunta: é fácil lidar com esse equilíbrio de mansidão quando você pega alguém que fez algo errado? É fácil? Vou perguntar para eles agora. É fácil você ajudar alguém que você olha e fala: pô, mas de novo está precisando de ajuda? É fácil? É fácil você não pensar de si mesmo, por exemplo, que Paulo diz: ó, não pense de você ser alguma coisa quando você não é nada. Paulo está dizendo: seja humilde. Às vezes você é humilde e a pessoa te espinzinha e te cria dificuldade. Aí chega uma hora que você fala: quer saber, cansei de ser bobo, agora vai ser diferente. É fácil você sempre ter uma atitude humilde? É fácil? Não é fácil. É fácil ser generoso, ajudar, abrir mesmo, tirar o escorpião do bolso, abençoar as pessoas, quando está cheio de picareta, tomando vantagem da gente, inclusive pastor, é fácil. É fácil ou não é? Não é, é fácil. Exato. E porque nada disso é fácil, Paulo quer nos dar um encorajamento, que está aqui nos versículos que nós lemos. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ele diz assim: não se engane. Quando alguém quer viver religiosamente apenas de aparência e não pratica essas virtudes, ele está enganando não o outro, ele está enganando apenas a ele próprio. E Paulo diz mais: de Deus não se zomba. Em outras palavras, as consequências estabelecidas por Deus para o bem, para o mal, para a justiça, para a disciplina ou para a recompensa, não podem ser dribladas. O que alguém plantar, ele vai colher. E se você colher essas virtudes que Paulo descreve aqui, um dia, mais dia, menos dia, você vai colher os benefícios disso. Porque todos nós, meus queridos, nós temos um banquete agendado, um banquete muito bonito, no qual nós nos sentaremos, chamado o banquete das consequências. Alguém pode discordar dessa lei de plantar e de colher, mas quem discorda dessa lei é como alguém que salta de um edifício de 20 andares, ele vai caindo, e lá pelo quarto ou quinto andar, ele vê alguém na janela e fala: está vendo? Não aconteceu nada ainda. Ainda? Porque o que se planta, se colhe. Paulo então está nos dizendo: não plantem a carnalidade daqueles religiosos. Plantem aquilo que é virtuoso. Vocês continuem sendo equilibrados, praticando mansidão, ajudando as pessoas, pensando com humildade a vida, sendo generosos. Continuem plantando, plante essa semente, porque mais dia, menos dia, você vai colher. E é melhor que você colha esses bons frutos. Há uma lenda do imperador Carlos Magno, que ele contrata um artesão chamado Tâncio para fazer um sino. E o Tâncio pede alguns materiais para fazer um sino para colocar na igreja. Ele pede bronze e prata. Mas o Tâncio, malandramente, tirou a prata e colocou estanho no lugar e guardou a prata para ele. E fez um sino. Você sabe que a prata é mais resistente que o estanho. Botaram lá o sino na igreja, foram inaugurar o sino. Na hora de badalar, o sino não tocava, a língua ficou presa, o badalo não mexia, e chamaram o Tâncio. Afinal de contas, ele era o homem que tinha feito o sino para que viesse resolver o problema. E ele foi. E ele começa a tentar mexer aquele badalo que não vai, a língua do sino está presa, não se move. Então ele coloca toda a força que pode para fazer aquela língua de sino mexer. E
aquilo que estava preso por estanho ao invés de prata, rompeu e caiu em cima dele. E ele morreu. O que ele plantou lá, ele colheu no dia em que foi mexer no sino. Mas a colheita não é só para disciplina. A colheita não é só para correção. A colheita não é só para colhermos as consequências de males que praticamos. A colheita também é para o bem. Você está plantando bem? Quais são as sementes que você está plantando agora no começo desse ano? Talvez você não está vendo ainda o fruto, porque você não colhe no dia que você planta. Talvez você não está vendo o fruto, porque o fruto também não colhe no dia que se planta, e não colhe na proporção que se planta. Você planta uma semente, vê um cacho. Mas o que você estiver plantando, essa semeadura, essa lei da semeadura te garante, um dia você vai colher isso. Mas veja como Paulo conclui essa importante instrução. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem. Como vimos, não é fácil. Tem hora que cansa. Eu já cansei. Mas Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos. Quem quer colher o bem que está plantando, levanta a mão para ver. Acho que todo mundo está querendo, hein? Até a turma da técnica está querendo. Todos queremos. Então olha só que bênção, não se canse. Tem dia que você fala, chega, não vou mais ser generoso, não vou mais praticar mansidão, eu não vou mais praticar essa atitude de humildade, eu não vou mais ajudar ninguém, Não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque no devido tempo você vai colher. Mas há um detalhe. Se não desanimarmos, se não desistirmos. Estamos começando o ano. Plante boas sementes, conforme a instrução da palavra de Deus, pela fé, diga, eu vou plantar boas sementes. E você vai ser tentado a desistir, mas não desista. Porque se você não desistir, se você não desanimar, você vai colher. Vamos colocar em pé. Para você consolidar novos hábitos que sejam poderosos e frutíferos na sua vida, você não pode desanimar. Repita comigo, por favor, Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos. Pois no tempo próprio colheremos. A gente está travando até a língua. Pois no tempo próprio colheremos. E não nos cansemos de fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se não desanimarmos. No seu casamento, não desanime, continua plantando. No seu trabalho, não desanime, continue plantando. No seu ministério, não desanime, continue plantando. Na vida, não desanime, continue plantando.